Seja muito bem-vindo. Eu sou o Samuel Lucas, sou engenheiro de testes, trabalho com qualidade e teste de software há mais de 8 anos, acho que agora já faz mais de 8 anos. E nos últimos 6 anos tenho trabalhado diretamente com automação de testes em boa parte dos projetos que eu tenho atuado e tenho ajudado nos últimos 3 anos aí mais de 3.000 pessoas através de eventos, através dos nossos cursos, através do canal Agilizei, né, através dos conteúdos que a gente compartilha aqui. Então, essa é uma iniciativa, essa aula aqui, inclusive, é mais uma dessas iniciativas de compartilhar conhecimento. Se você nunca ouviu falar sobre o Agilizei, fica tranquilo, tem playlists aqui no canal do YouTube. Se você está acompanhando ao vivo também não tem problema. Tem playlists lá no canal do YouTube, que é onde a gente publica alguns conteúdos de uma forma mais organizada, né? Porque no Instagram, o feed, a gente não consegue organizar tanto algumas aulas um pouco mais completas. Então lá no YouTube, a gente tem playlists de cursos de automação de testes, tem playlists de cursos de programação para iniciantes. Então se você não programa há muito tempo, né? Se você não programa desde a faculdade, se você já programou uma vez na vida, mas faz muito tempo e você já não lembra muito bem como é que programa, ou se você já tentou aprender programação e não teve uma boa experiência e aí abriu mão de aprender programação, tem um curso de programação para iniciantes, para QAs, lá no nosso canal do YouTube. Então é só entrar lá, tem aulas bem bacanas, tem mais de 4 horas de conteúdo lá só sobre programação. Tem conteúdo sobre ferramentas, tem conteúdo sobre estratégias de automação de testes, sobre mentalidade do QA, tem conteúdo de perguntas e respostas. Então, assim, conteúdo é o que não falta. Se você está chegando agora, está conhecendo a Agilizei por esse vídeo, depois já abre aí, já acessa o canal, já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. E para poder acompanhar também os outros vídeos, né, as outras séries de vídeos que a gente tem lá no canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre por qual ferramenta de automação eu devo começar. Só que para falar sobre isso, eu vou usar uma abordagem um pouco diferente. Porque normalmente a gente tem assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, por qual linguagem de programação começar, né? Sempre vão ter algumas pessoas que vão falar de algumas linguagens e outras pessoas que vão falar de outras linguagens. E no final das contas, a linguagem de programação que você vai aprender, você vai escolher, ou a ferramenta de automação que você deve começar, sempre vai ser muito contextual, né? Para alguém que está trabalhando talvez com dados, né? Ou com machine learning, alguma coisa do tipo, talvez essa pessoa vai falar para você, bom, estude Python. Talvez para alguém que está trabalhando com desenvolvimento mobile, né, essa pessoa vai falar para você, olha, estuda JavaScript para você poder usar o React Native, ou vai falar para você, estude Dart para poder trabalhar com Flutter, ou estude Swift para poder trabalhar com desenvolvimento nativo para o iOS, ou Kotlin para desenvolvimento nativo para Android. Então, a melhor linguagem de programação, pegando aqui para fazer uma analogia, sempre vai ser muito contextual, né? E a ferramenta de automação de testes que você deve começar também é contextual. E aqui na aula de hoje, a gente vai ensinar vocês a como identificar o contexto em que vocês estão para escolher uma ferramenta, para entender qual que é a ferramenta que faz mais sentido para o contexto de vocês. Aquele velho ditado, né, de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Essa é uma missão que a gente tem aqui e essa aula é uma forma de a gente ajudar vocês aí a aprenderem de fato como que funciona a automação de testes e evoluírem tecnicamente para quando vocês buscarem uma oportunidade, né, de automação de testes ou uma nova oportunidade como QA, vocês sejam muito melhor embasados, né? Que vocês tenham um conhecimento muito mais sólido sobre como que é um processo de escolha ou sobre tomada de decisão, ao invés de serem meros defensores de uma ferramenta ou outra, né? Porque na maioria das vezes a ferramenta, né, o que eu tenho dito ultimamente até para a maioria
que acaba conversando sobre ferramentas, é que a escolha da ferramenta acaba sendo a parte que dá menos trabalho, né? Em um processo, né, de definição de processo de qualidade, de definição de tecnologias, de padrões, a escolha da ferramenta acaba sendo o passo mais tranquilo de tudo que a gente precisa se preocupar e fazer. Bom, para a gente ter um contexto, vamos falar um pouquinho sobre o que é automação de testes aqui, tá? Muitos de vocês, eu sei que estão começando, talvez, em automação de testes, e pode ser que tenham só ouvido falar, né, que a automação de testes é usar uma ferramenta específica para isso ou aquilo. Ou, automação de testes é Selenium, automação de testes é usar o Cypress, automação de testes é usar o Postman, né? E a automação de testes é um pouco mais do que isso. Tem algumas definições, né? Se vocês pesquisarem, né, sobre definições para automação de testes, vocês vão encontrar a definição de todos os tipos, tá? Uma que eu tenho gostado bastante, que eu tenho adotado assim, para explicar um pouco mais sobre automação de testes, é que a automação de testes é testes com o auxílio de ferramentas. Por que testes com o auxílio de ferramentas? Aí a gente pode com certeza dar até uma aula à parte sobre isso, né? Mas, resumidamente, por que testes com auxílio de ferramentas? Porque quando a gente fala de testes, a gente tem uma série de atividades que a gente precisa executar para garantir, né, dentre as inúmeras técnicas que a gente tem, dentre das inúmeras abordagens que a gente tem uma série de passos que a gente precisa executar para chegar no resultado de um teste, né, no resultado esperado que a gente tem. E a automação de testes, ela nem sempre vai executar todos esses passos aqui. Normalmente, a gente tem ferramentas com objetivos específicos, né, e que vão ajudar em uma parte desse processo. Então, por exemplo, quando a gente fala, vamos pensar numa suíte de teste de regressão, por exemplo. A gente vai ter lá a parte onde você vai pensar nos testes, né? Isso é algo que você vai ter que fazer, você vai ter que usar de técnicas, né? Você vai ter que usar de análise para pensar nos testes. Tem a parte de executar o teste pelo menos uma primeira vez, né? Para garantir que a aplicação está estável, né? Antes de começar a automatizar, para evitar desperdício de esforço. E mais uma série de atividades. Caso tenha algum problema, por exemplo, você que vai ter que ir lá analisar o que é aquele problema, analisar o que é o problema, reportar, comunicar com as pessoas. Então, a automação de testes acaba entrando no meio desse processo, né? Ajudando em algumas etapas, né? E usando até a mesma palavra que a gente está usando aqui na definição, a automação de testes entra auxiliando, né, em algumas etapas aqui de testes. Então, uma definição interessante que a gente pode adotar é automação de testes, testes com o auxílio de ferramentas. E quando a gente fala de ferramentas, a gente até deu aqui um spoiler falando um pouquinho de teste de regressão, existem ferramentas de todos os tipos, A gente pode pensar, quando a gente fala de ferramentas, a gente pode pensar, por exemplo, em ferramentas para diferentes objetivos do teste. Então tem ferramentas, por exemplo, para garantir que a aplicação está sendo desenvolvida conforme ela foi especificada. Então tem técnicas, abordagens e ferramentas que permitem que eu execute uma especificação, né? Eu escrevo ali as minhas regras de negócio num formato de especificação em um padrão específico e depois eu posso usar ferramentas para executar essas especificações. Essa é uma abordagem e tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Um outro tipo de ferramenta, né, pensando aqui em objetivos, são ferramentas para ajudar a garantir que pequenas unidades, né, pequenas partes, de preferência a menor possível do nosso software, estão funcionando como deveriam. Né? Então tem ferramentas que nos ajudam a validar mesmo essas pequenas unidades de código, né? De código ou partes do projeto, pensando em objetivo aqui das ferramentas. A gente tem ferramentas que podem nos ajudar a entender se a nossa aplicação atende a alguns aspectos não funcionais. Por exemplo, um aspecto
que a gente explora muito, né, no desenvolvimento de aplicações web, por exemplo, é o aspecto de acessibilidade e o aspecto de performance. Então tem ferramentas específicas para testes de acessibilidade e testes de performance. Inclusive, tem algumas ferramentas que auxiliam também automatizando algumas etapas, né, tanto da parte de avaliação de performance de uma aplicação, quanto da avaliação de acessibilidade de uma aplicação. Então, ferramentas tem de todos os tipos e para quase todas as tecnologias, né? Se você pesquisar aí, por exemplo, ferramentas para testes de regressão, né, e trocar a linguagem de programação que você coloca no final, você vai ver que sempre vai ter uma lista bem bacana, assim, bem extensa de opções que você vai ter para usar de ferramentas. Então, se colocar lá, ferramentas para teste de regressão em Java, vai ter um monte de ferramenta. Ferramentas para teste de regressão em JavaScript, vai ter um monte de ferramenta. Em Python, em Go, em Dart, vai ter um monte de ferramentas lá que você vai poder utilizar para automatizar os seus testes. E onde que eu vejo que a galera acaba errando mais quando a gente fala sobre ferramentas, né? Justamente por ter uma série de opções, né, é comum que a gente acabe caindo em algumas armadilhas. Então, uma das coisas que acabam acontecendo é, de tempos em tempos, surge uma ferramenta, né, ou algumas ferramentas, que surgem como se fossem literalmente a última bala do pacote, né? Tipo, a ferramenta que vai resolver todos os problemas de automação de testes. Para esse evento, né, quando surge uma ferramenta, ou quando muitas pessoas começam a visualizar uma ferramenta dessa forma, a gente nomeia, né, esse evento como bala de prata, né? Que é ver uma solução ou uma ferramenta como a única e melhor solução para todos os problemas. E isso é um perigo, né, de acontecer quando a gente fala de automação de testes. Por quê? Para quem está buscando conquistar uma oportunidade, né, com automação, se você acredita que existe uma ferramenta e que essa ferramenta é uma bala de prata, né, que ela é a ferramenta que vai resolver todos os problemas, você corre um sério risco de ficar um pouco mais limitado na hora de procurar uma oportunidade. Porque quando a gente fala de oportunidades que exigem automação de testes, né, a gente tem lá no LinkedIn, por exemplo, mais de 2.000 vagas em aberto. Das 2.000, 9 em cada 10 exigem automação de testes. É muito difícil, né, que dessas 87% das vagas que exigem automação de testes, que todas elas exijam a mesma tecnologia, né, que vão ser o mesmo tipo de projeto, que vão ter os mesmos problemas, né? O que acontece é justamente o oposto, né? Cada projeto, cada empresa, né, vai ter um contexto, e às vezes dentro de uma mesma empresa a gente tem várias equipes, várias squads com diferentes contextos de tecnologia e que vão exigir uso de ferramentas diferentes. Então, ver uma ferramenta como bala de prata pode te atrapalhar aqui no contexto de busca, né, por uma oportunidade com automação de testes. Quando eu comecei, né, falando um pouquinho sobre como foi o meu início, né, foi com Selenium e com Java. Era Selenium e Java na época. E para mim, na época, atendia bem para o projeto que eu estava atuando, porque no contexto da equipe que eu estava atuando, fazia sentido usar o Selenium e usar o Java. Mas, para quem está começando hoje, né, e já tendo a noção agora, né, até aqui da aula, a gente falou sobre o que é automação, a gente falou de diferentes tipos de ferramentas de automação, e a gente falou aqui sobre não ter uma ferramenta como bala de prata. Para quem está começando hoje, né, eu separei aqui pelo menos 3 pontos de vista que vocês podem considerar na hora de escolher uma ferramenta. Beleza? Então, se você ainda não está aí com um bloco de notas ou papel e caneta para anotar os pontos de vista que eu vou passar aqui para vocês, então já se prepara aí, já anota os pontos de vista, porque com certeza em algum momento você vai estar em algum desses contextos e aí você vai lembrar desses pontos de vista, você vai ter aí mais uma forma, né, um método para pensar em qual ferramenta
você deve começar os seus estudos ou até para orientar outras pessoas sobre ferramentas para iniciar. Beleza? E o primeiro ponto de vista é o ponto de vista didático. O que é o ponto de vista didático? Tem algumas ferramentas que são mais complexas de aprender e algumas ferramentas que são mais fáceis, mais simples de aprender. Mais simples, talvez não, mas que são mais fáceis de aprender. E essa facilidade de aprendizado é por uma série de fatores, tá? Fatores como... Tem ferramentas, vamos falar primeiro das que são um pouco mais difíceis de aprender. Tem ferramentas que têm pouco material, por exemplo. Pouco material em YouTube, pouco material em blogs, pouco material de comunidades, né? Isso já dificulta aprender uma nova ferramenta, principalmente para quem está começando. Pouco material. Tem ferramentas que têm pouca documentação, né? Então tem ferramenta que você entra lá, tipo, só tem a primeira página da ferramenta, e aí quando você precisa encontrar, você quer resolver algum problema ou precisa encontrar algum tutorial, alguma coisa mais completa, você não encontra, porque a documentação é bem rasa, né? Então tem ferramentas com pouco material, pouca documentação. Tem algumas ferramentas que têm documentação, mas a documentação é toda em inglês, né? Não tem nada assim em português, nenhum material também para te auxiliar em português. Tem ferramentas, né, que tem atualizações constantes, né, atualizações grandes constantemente. Às vezes algumas ferramentas que estão sendo lançadas, que foram lançadas há pouco tempo, né? Normalmente essas ferramentas que foram lançadas há pouco tempo, elas tendem a ter muitas mudanças no início, então isso também dificulta. Então, uma série de fatores que podem tornar um pouco mais difícil o aprendizado de uma ferramenta. E tem um conceito também, que é a parte de passos que você precisa dar até conseguir criar o primeiro teste. Isso a gente chama de setup, né? Quando a gente fala de configuração de ferramentas de automação de testes, a gente chama essa etapa de todos os passos que você executa até conseguir criar o primeiro teste, de ponta a ponta ali, a gente chama de setup. E tem algumas ferramentas que tem um setup mais trabalhoso, né, um pouco mais complexo, e tem ferramentas que tem um setup mais simples, né? Que a ferramenta já abstrai muita coisa do setup e acaba simplificando muita coisa que você precisa fazer. Então, recapitulando aqui, o primeiro ponto de vista que você pode considerar para você que está começando, está escolhendo uma ferramenta para começar em automação de testes e que possivelmente está escolhendo essa ferramenta para conquistar uma oportunidade com automação de testes, o primeiro ponto de vista que você pode considerar é o ponto de vista didático. Por quê? Porque ferramentas com mais base didática para você aprender vão ser ferramentas que vão facilitar os seus primeiros passos aí com automação de testes, né? Então, a gente tem alguns exemplos de ferramentas com excelente documentação, com bastante material, com comunidade, né? Que caso você tenha algum problema ou precise de alguma ajuda, de dicas, pessoas utilizando, isso é o que compõe uma comunidade, né, de tecnologia. Tem ferramentas que tem mais disso, né? Isso te ajuda e facilita muito na hora de aprender uma nova ferramenta. Algumas ferramentas de exemplo, né? A gente tem o Cypress, né? Uma ferramenta com uma excelente documentação, muitos exemplos na internet, uma comunidade bem forte. Então, sempre que você precisa de alguma ajuda, assim, ou tem alguma dúvida sobre o Cypress, tem um monte de gente que consegue contribuir e ajudar. O Robot é uma ferramenta que também tem uma excelente documentação, tem muito material e tem muitas pessoas utilizando a ferramenta, né? Então isso é extremamente positivo, porque quando você tem algum problema ou quer tirar alguma dúvida, tem com quem você tirar as suas dúvidas. E o Playwright também está nessa pegada, né? Apesar de ser uma ferramenta
recente, Playwright também atende a boa parte desses requisitos que a gente está avaliando aqui, né? Como requisitos que facilitam a didática de estudo de uma ferramenta. Então, também tem uma excelente documentação, tem muitos exemplos de uso e tem uma comunidade bacana, né? Então, quando você quiser tirar alguma dúvida sobre Playwright, por exemplo, com certeza você vai encontrar pessoas que conseguem te ajudar com as suas dificuldades, com as suas dúvidas. As três ferramentas, Cypress, Robot e Playwright, têm um setup bem simples, assim, com poucas etapas, né? Você não tem muito trabalho até escrever o primeiro teste, né? Desde o primeiro passo ali de instalar a ferramenta até a criação do primeiro teste e ver ele executando, realmente são pouquíssimos passos. A maioria das vezes é a instalação, né? Alguma inicialização ali da ferramenta, configuração de algum script e você já consegue desenvolver os seus testes. Diferente de algumas ferramentas, né, que você precisa configurar a questão de gerência ali do driver da ferramenta, por exemplo. Tem ferramentas que você precisa configurar outros aspectos, né? Tem mais configurações que você precisa fazer antes de começar a criar o primeiro teste. E essas ferramentas são as que a gente falou aqui no aspecto de didática, do ponto de vista de didática, que são ferramentas que vão dar um pouquinho mais de trabalho para você que está começando. Mas esse é só o primeiro ponto de vista, tá? A gente ainda tem 2 pontos de vista que você pode considerar na hora de escolher uma ferramenta de testes para começar. E o segundo ponto de vista que a gente trouxe aqui é o ponto de vista do mercado, né? O que é o ponto de vista do mercado? Lembra que a gente falou no início da aula que se você escolher aí 10 pessoas aleatórias, tá? E você perguntar para essas 10 pessoas qual ferramenta ela recomenda para começar, é muito provável que cada pessoa fale uma coisa diferente, né? Ou um motivo diferente. Porque cada pessoa vai estar em um contexto específico, né? Vão ter pessoas que vão estar lá trabalhando em um sistema médico para um dispositivo móvel, né? Vão ter pessoas que vão estar trabalhando em uma API que vai ser vendida, né? Que vai ser usada por várias outras empresas, né? E que é só API. Né? A API é um sistema de gerenciamento lá. Tipo, essas pessoas estão em contextos totalmente diferentes. Então, o por onde começar e o contexto mental dessas pessoas para te dar uma sugestão de por onde começar vai ser muito diferente uma da outra, né? E é por isso que o segundo ponto de vista é um ponto de vista extremamente importante para você considerar. Porque o segundo ponto de vista, ele considera não 1, 2 ou 10 pessoas, mas ele considera milhares de pessoas, né? De preferência na casa do milhar, né? De pessoas que compartilham o que elas usam no seu dia a dia e o que elas têm aplicado de práticas e de ferramentas e tudo mais no seu dia a dia. Isso você consegue através de vagas, por exemplo. Você consegue olhar para as vagas que estão em aberto no LinkedIn, por exemplo, e entender o que o mercado está exigindo. Ou você pode olhar, por exemplo, para pesquisas, né? A gente tem várias pesquisas que são publicadas anualmente, então você consegue, além de tudo, né, se manter atualizado pelo menos em um intervalo anual, né? Tem uma pesquisa da JetBrains, que é anual, tem a pesquisa do Stack Overflow, tem o State of JS, que é só do universo JavaScript, né? Mas todas essas são pesquisas com pelo menos aí algumas milhares de pessoas ao redor do mundo que respondem questões sobre tecnologias utilizadas, linguagens de programação utilizadas, e algumas dessas pesquisas, né, dão alguns insights acerca de ferramentas utilizadas no dia a dia de um QA. Inclusive, no nosso canal, no YouTube, tem um vídeo onde a gente avaliou a pesquisa da JetBrains, né? Lá tem uma seção sobre testes, a gente avaliou a pesquisa da JetBrains do contexto de testes, né? Então a gente avaliou todos
todo o relatório lá, né? O que as linguagens de programação mais utilizadas, as ferramentas mais citadas, os tipos de testes mais utilizados. Então, até fica aí como uma dica para vocês. Depois visitem lá o canal e assistam esse vídeo. Lá tá como dados do mercado de teste segundo a pesquisa da JetBrains. Bom, olhando ainda para o ponto de vista de mercado, hoje, aqui no Brasil, a gente tem algumas pessoas que fazem esse trabalho, né, de pesquisa e que compartilham, né, informações sobre essas pesquisas. Uma dessas pessoas, né, é o Júlio de Lima. E o Júlio de Lima, recentemente, divulgou uma pesquisa, né, e ele compartilhou algumas informações, né, em um evento que ele fez. E nessa pesquisa, a gente conseguiu tirar alguns insights, né, de ferramentas mais utilizadas no mercado. E hoje, né, algumas ferramentas mais utilizadas, por exemplo, para testes web, a gente tem o Selenium. Para testes de API, o Rest Assured. E para testes mobile, a gente tem o Appium. Então, se a gente fosse considerar ferramentas olhando para o mercado, hoje seria Selenium, Rest Assured e Appium, né? Olhando para o mercado nacional aqui do Brasil, ok? Esse é o segundo ponto de vista que você pode considerar na hora de escolher uma ferramenta para começar a estudar automação de testes. E o terceiro ponto de vista que você pode considerar é o ponto de vista de investimento futuro. O que é o ponto de vista de investimento futuro? Quando você já tem uma visão do mercado, você já entende o que está sendo utilizado hoje, mas o que está chegando com uma crescente, né, uma tendência de crescimento muito forte. E aí você escolhe, é uma decisão até um pouco mais arriscada, mas aí você escolhe a ferramenta que você vai estudar baseado, né, em um investimento futuro, né? Por exemplo, hoje a gente tem algumas ferramentas que estão em ascensão no mercado, né? Um bom exemplo é o próprio K6, né? Que é uma ferramenta para testes de carga, né? Que a gente escreve em JavaScript. O K6 é uma ferramenta que está numa crescente bacana do mercado. Então, escolher, por exemplo, uma ferramenta para começar olhando para investimento futuro, né? Para o ponto de vista de investimento futuro, é justamente isso. É você observar o mercado e entender, olha, essa ferramenta aqui tá com um crescimento bacana. Vou aprender essa ferramenta aqui porque a tendência é que a quantidade de vagas para essa ferramenta aqui, que a demanda para pessoas que têm conhecimento nessa ferramenta aqui, vá crescer. Esse é o ponto de vista de investimento futuro. Ele é um ponto de vista, talvez, o mais difícil dos três, né? O primeiro é o didático, o segundo o mercado e esse de investimento futuro, mas é um dos pontos de vista que faz bastante sentido, porque às vezes a gente tem informações do mercado, né, que a gente já sabe, né, sei lá, digamos que em um ano uma linguagem de programação era usada por 90% das pessoas. Aí no ano seguinte ela segue sendo top 1, mas diminuiu de 90% para 80%. Aí no outro ano, segue sendo top 1, mas diminuiu de 80% para 70%. Tipo, nesse ponto aqui, se a gente fosse olhar para o mercado, a gente seguiria indo para a ferramenta que está no top 1, mas se a gente fosse olhar para investimento futuro, a gente teria que olhar para as outras e qual que está ocupando o espaço da top 1 que está diminuindo. Entende? É um pouco mais difícil enxergar isso, mas pode ser muito importante no longo prazo. Isso pode te ajudar muito a tomar melhores decisões no longo prazo quando a gente fala de escolha de ferramentas. Bom, então, 3 dicas finais, né? Falamos aqui sobre o que é automação de testes, falamos sobre uma série aqui de aspectos de ferramentas de testes, falamos sobre 3 pontos de vista que você pode considerar na hora de escolher uma ferramenta de automação de testes para começar. Então, eu gostaria de deixar 4 dicas, né? Falei 3, mas na verdade são 4 dicas finais aqui para você que está buscando aprender uma ferramenta de automação de testes para conquistar uma oportunidade com automação. Primeira dica: considere sempre as tecnologias do seu time
e projeto. Então, se você já atua na área de tecnologia, já atua como QA, está buscando uma primeira experiência com automação de testes, sempre considera as tecnologias que o seu time está trabalhando na hora de estudar uma ferramenta. Por exemplo, se você está atuando, né, em um time de desenvolvimento de um site, não faz muito sentido você investir muito tempo estudando uma ferramenta de testes mobile, por exemplo. Se o seu time trabalha no desenvolvimento de sites, faz mais sentido você investir o seu tempo estudando ferramentas para automação de testes de sites. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, estude os pilares do mapa, né? Que pilares do mapa? Se você não participou, né, no início do mês de... Na verdade, no final do mês de maio, a gente fez um evento chamado Mapa da Automação de Testes. Aí lá a gente falou literalmente sobre um mapa que você pode seguir, um mapa de estudos, com passo a passo para você aprender automação de testes. E lá a gente tinha 3 pilares, né, desse mapa. E os 3 pilares são programação, fundamentos e ferramentas. Ferramentas, ó, por último, né, depois de entender fundamentos e depois de entender programação. Né? Porque se você aprender ferramentas antes de entender programação, a tendência é que você fique quebrando cabeça, né, durante um bom tempo por não ter uma base de programação. Então, por isso que no mapa, né, a gente considerou até essa ordem de estudos, né? Programação, fundamentos e ferramentas. Então, a segunda dica é estude os pilares do mapa. Terceira dica, penúltima aqui, é priorize habilidades de acordo com as vagas que você busca, né? Então, a gente falou que a primeira dica era no contexto de que você quer aprender automação de testes para aplicar no seu time. Essa terceira é sabendo que tem mais de 2.000 vagas lá abertas no LinkedIn, tá? E que 87% delas exigem automação de testes. É você olhar para essas vagas, né? Selecionar algumas, não vai selecionar todas, né? São 2.000. Selecionar algumas dessas vagas e olhar para o que está sendo requisitado para aquelas vagas ali, para aquele bloco ali, né? Entendeu? Escolhe, sei lá, 10 vagas, mais ou menos similares. Escolhe não, né? Filtra quais tecnologias estão sendo utilizadas para aquelas vagas ali e prioriza os seus estudos baseado naquelas vagas ali. Lembrem-se, aqui a gente está falando, né, a gente está dando essas dicas, falando sobre como escolher ferramentas, mas o objetivo final é o sucesso de vocês, né? E o sucesso de vocês é ver vocês crescendo na carreira, conquistando melhores oportunidades, conseguindo aplicar o que tem de melhor em práticas, né, no projeto de vocês. Tudo isso, né, todo esse conteúdo aqui é para ajudar vocês a chegar num objetivo que vá fazer com que vocês cresçam profissionalmente. E para isso, né, essa terceira dica é perfeita, né? Escolher as tecnologias, né, que você vai estudar, ou priorizar as tecnologias que você vai estudar baseado nas vagas que você está buscando é extremamente importante. Eu já vi muito, isso acontece, infelizmente acontece muito, né? Às vezes a pessoa está buscando uma oportunidade, né? Aí a vaga, sei lá, exige conhecimento em Selenium. Aí a pessoa está estudando Cypress. As vagas estão exigindo Selenium, mas a pessoa está estudando Cypress. Aí a pessoa vai lá, faz o processo seletivo, não consegue passar. E aí desiste, não aplica mais para nenhuma vaga, mas tipo, por não dar talvez um passo atrás e fazer essa análise, entendeu? Então, essa terceira dica é muito importante, priorize as habilidades de acordo com as vagas que você está buscando. E a quarta e última dica é, lembrem-se, não existe bala de prata. A gente falou no início da aula aqui o que é esse conceito de bala de prata, que a gente ouve tanto falar, né? Então, só lembrando que não existe bala de prata e sempre vão surgir novas ferramentas. E isso é extremamente importante, porque não se prendam a uma ferramenta. Quando a gente pensou no mapa da automação, a gente já pensou nisso também. Porque se você tem programação, uma base forte de programação e uma base forte de fundamentos, aprender diferentes ferramentas não vai ser um problema para você. Agora, se você tem uma base mais ou menos em programação, tem uma base mais ou menos em fundamentos, né? Quando você tiver que aprender uma ferramenta diferente, você vai ter mais dificuldade, né? E aí você vai ficar muito preso e não vai conseguir aprender
na velocidade que você precisa aprender para conquistar uma oportunidade ou para conseguir aplicar em um processo seletivo ou para aplicar no seu dia a dia de trabalho, enfim, uma série de impactos por não ter essas duas bases, né? Programação e fundamentos e depois ferramentas. Então, a última dica é, lembre-se, não existe bola de prata, sempre vão surgir novas ferramentas. Então, galera, recapitulando brevemente aqui tudo que a gente falou na nossa aula de hoje. Então, hoje a gente falou sobre por qual ferramenta de automação de testes devo começar. A gente falou sobre o que é automação de testes, falamos sobre diferentes tipos de ferramentas, né, para cada objetivo, falamos sobre pelo menos 3 pontos de vista que você pode considerar na hora de escolher uma ferramenta para começar. Ponto de vista didático, ponto de vista do mercado e ponto de vista de investimento futuro. Lembrando que, para quem está buscando uma oportunidade, olhar para os pontos de vista de mercado e investimento futuro são talvez os pontos de vista que vão te ajudar, né, a direcionar melhor os seus estudos, né, para conquistar uma oportunidade com automação de testes. E aí a gente deixou as dicas finais de sempre considerar as tecnologias do time, estudar os pilares do mapa da automação, que é programação, fundamentos e ferramentas, priorizar habilidades de acordo com as vagas que você está buscando, porque isso vai te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo, que é conquistar uma oportunidade, e sempre lembrar que não existe bala de prata. Sempre vão surgir novas ferramentas. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque toda semana sai 2 vídeos aqui no canal, pelo menos 2 vídeos aqui no canal. E lá no Instagram sai vídeo todo dia, né? Sai conteúdo todo dia, eu respondo as caixinhas, tiro dúvidas da galera. Então, se você ainda não está acompanhando o Agilizei aqui no YouTube ou no Instagram, já acompanha a gente, já se inscreve aqui, você não vai perder nenhum conteúdo. Confere lá as playlists, tem playlist de programação, de cursos de ferramentas na prática, enfim, tem muito conteúdo para você consumir aí e chegar mais perto aí de conquistar uma oportunidade com automação de testes. Então, para quem está acompanhando no YouTube, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.